Bom, pessoal, tudo bem? Eu agora vou fazer esse vídeo dedicado a explicar como aplicar o diagrama da saúde planetária. Vocês sabem como é que é o diagrama de saúde, aquele da estrela de 5 pontas, tarará. Aquele já vocês já sabem, mas esse da saúde planetária vocês ainda não aplicaram. Então vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem como é que é esse diagrama, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Beleza. Então, aqui é o diagrama da saúde planetária. Você tem aí alguns elementos que eu elenquei, que eu considerei relevantes, porque são mais concretos, para os estudantes poderem perceber melhor a dinâmica da questão da saúde, né? Então aqui tem alimentação, resíduos sólidos, água, biodiversidade, consumo, energia, transporte, natureza. Bom, cada item desse a gente tem que dissecar, porque no diagrama de saúde ele vai se classificar de acordo com o que ele acha. Ah, minha alimentação está ótima. Resíduos sólidos? Eu separo o lixo em casa, então acho que está bom. Não, a água é potável, está ótimo. Eles vão falar a partir do que eles têm como referência, de bom ou ruim. E aí é que começa o trabalho. Porque aí a gente tem... O que quer dizer saúde planetária? Não é de saúde do indivíduo. Então, a alimentação que você faz, você sabe de onde vêm os seus alimentos, os alimentos que você consome? Qual o percentual, a proporção de alimentos que são orgânicos e alimentos que são sintéticos? Qual a prevalência desses alimentos? A carne que você come é uma carne que ela é oriunda de modelos de criação de gado que não geram sofrimento? Ou de modelos de criação de gado que não geram desmatamento de áreas de biomas como Amazônia, Cerrado, etc. Então, é importante trazer essa referência, essa reflexão. Os alimentos que você compra, eles são de origem local, ou a maioria, você procura promover o comércio local, ou você nem pensa nisso. Você compra os alimentos e nem se importa se ele vem da China, da Turquia ou dos Estados Unidos. Desde que esteja na tua frente, que você coma aquilo que você gosta, né? Então, tendo em vista que nesse momento você estimula eles a internalizarem os custos, ou seja, os danos ambientais provocados por aquele alimento que ele consome, é um dos maiores vilões e responsáveis pela mudança climática. Então, isso é para colocar a posição dele. Então, como você se alimenta também está decidindo que tipo de mundo nós temos e que vamos ter, né? Então, isso numa primeira discussão. Em relação a resíduos sólidos, assim, na alimentação, os produtos que você está ingerindo, eles são produzidos à base de uso de agrotóxico? Eles são usados a partir de fertilizantes? Eles são utilizados a partir de você desmatar áreas, expor o solo para depois ficar cobrindo, botando um monte de agrotóxico e defensivo e fertilizante para as plantas crescerem? Você arranca uma floresta para plantar soja, por exemplo, uma árvore que tem uma raiz que vai lá no fundo, que ajuda a formar lençol de água, você troca ela por uma planta de raizamento curto, como a soja, que não vai ajudar a penetrar nenhum líquido para o lençol freático. Então, quando você chega num bioma e altera e faz isso, e você consome aquilo, você está ajudando a patrocinar a destruição daquele bioma. Trazer essa reflexão. Quanto ao alimento, a alimentação é um elemento ótimo para você fazer essas pontes, né? Para as pessoas tomarem um pouco mais de ciência. Quanto você compra os seus produtos alimentares, você preste atenção na embalagem, se a embalagem é reciclável, se não é reciclável, né? Quantidade de embalagem que a gente tem nos alimentos totalmente desnecessário, e muitas, a maioria, se não, elas não são recicláveis, e a gente insiste em comprar dessa maneira. Então,
é outro elemento fundamental para a gente estar discutindo. Bom, indo para a coluna de resíduos sólidos, na coluna de resíduos sólidos a gente vai conversar sobre o volume, o tipo de resíduo gerado e o destino. Você se preocupa com esse destino? Você tenta se organizar para minimamente separar, para que quando chegar no aterro sanitário, mesmo que vai tudo junto, o catador que está lá, ele conseguir pegar mais rápido, mais fácil aquele material que é reciclável? Você se preocupa com o destino do seu resíduo? Você procura reduzir? Você procura se filiar a alguma instituição que faça coleta de lixo orgânico para que você possa reduzir a produção do seu lixo? Você separa o seu lixo, você consegue dar destino ao lixo orgânico. Com isso você reduz tremendamente a produção de resíduos sólidos sua. Você se preocupa quando você adquire um produto que vem com um monte de embalagem, se aquelas embalagens são recicláveis para que você possa estar reencaminhando elas? Ou você compra de qualquer maneira, não importa a embalagem que venha? Então, são preocupações com um mundo que precisa de um processo regenerativo que entre em curso. Claro, com políticas públicas que possam criar condições favoráveis para que o usuário comum possa se comportar dessa maneira, mas, por outro lado, é necessário também que a gente tenha consciência de cada movimento que a gente faz. Você sabe quando, às vezes, o lixeiro passa na sua casa, quais são os dias, quais são os horários. Então, é muito importante que você se aproprie disso. O prédio onde você mora faz separação, né? Faz separação do lixo. O prédio que você mora faz convênio com alguma instituição que pega lixo orgânico. Então, essas perguntas são importantes para você procurar saber, né? Então, por exemplo, no meu prédio, só eu e o outro morador, nós somos, se eu não me engano, 10 moradores, né? São 10 apartamentos, é um prédio pequeno e tudo. E 10 ou 12 apartamentos, só 2 fazem a coleta do material orgânico. E o cara vem aqui na minha casa buscar uma vez por semana. Então, não tem nenhuma razão para que as pessoas não façam a separação do orgânico. Mas eles não fazem. E eu espalhei para as pessoas aqui do condomínio, dei o contato do ciclo orgânico, que é a qual eu faço parte. Ninguém, absolutamente ninguém. Né? Então, é impressionante o descaso, né, com o futuro. Na coluna da água, é importante a gente considerar que a gente fala, não, tem água tratada, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você sabe quanto que custa tratar essa água? Você pega essa água e usa só para potabilidade? Ou você usa para regar o jardim? Você usa para limpar a calçada? Como é que é? Essa água é única? Você gasta uma fortuna para tratar uma água para jogá-la no chão, para limpar o chão? O governo te oferece alguma outra possibilidade? Você está morando numa casa, você tem condições de captar água da chuva e usar essa água no seu vaso sanitário, para regar suas plantas, para lavar o carro ou lavar a calçada? Você tem essa preocupação? Né? Então, a água que está tratada, você considera que ela está ótima para você beber? A maioria das vezes, o tratamento não pega o lado físico-químico da água. Pega o lado de bactéria, de contaminação. Mas, se tiver metal pesado, o tratamento não vai eliminar. Sabia disso? Então, você acha que está bebendo uma água potável, está tudo certo. E em muitos dos lugares, você até recomenda, não tome água tratada, você compra água mineral. Porque o risco de você estar pegando uma água contaminada com metais pesados que não passam pelo tratamento comum, você é muito alto. Então, a depender de onde você está, não é recomendável. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o Guandu é a estação do Guandu. Mas o Guandu é um rio pequeno. Ele só cobre 1/3 das necessidades de água do rio. 2/3 tem que puxar do Paraíba do Sul, em São Paulo. Então, o Rio de Janeiro paga uma cota a São Paulo para poder puxar água do Rio Paraíba, para poder abastecer o Rio de Janeiro. Né? Então, é uma cidade do Rio de Janeiro que eu estou falando, né?
Então é muito importante entender a dinâmica da água, como que você desperdiça, como que você usa e quais são os critérios de uso que você tem para essa água. Biodiversidade é um dos componentes mais complexos da atualidade. Eu acho que é o componente que pode colocar a nossa vida em risco muito mais rápido do que o próprio clima. A perda da biodiversidade está numa velocidade que você não consegue controlar. São inúmeras espécies entrando em extinção muito rápido. Eles não estão tolerando, inclusive por causa da condição climática. Então nós temos aí uma perda de biodiversidade grave. E quando você perde a biodiversidade, você perde vários ciclos na natureza. Vários ciclos são interrompidos, porque as formas de vida são extremamente necessárias para o equilíbrio da natureza. Quando você perde várias, principalmente numa velocidade muito grande, a natureza não consegue se adaptar em tempo e vários ciclos são interrompidos. Só que as consequências desses ciclos interrompidos a gente não sabe direito, porque os estudos não conseguem capturar isso, né? A ciência tem fortes limitações. Então, como é que você lida com a biodiversidade? Você enche de veneno a tua casa para não ter rato, para não ter barata, para não ter mosquito. Você trabalha sempre com veneno para as pragas, para tudo que aparece, ou você tenta fazer equilíbrio ecológico daquilo ali, ou tenta utilizar outras maneiras, ultrassom, ultravioleta, outros mecanismos que consigam repelir essas pragas sem que você tenha que usar química para exterminá-las, uma vez que ela contamina o solo e mata, além daquela espécie, mata várias outras. Então, a biodiversidade são perguntas. Você bota aquele spray para matar mosquito, você bota aquele fumacê, você bota aquela coisa que pega na tomada, que a criança tem asma por causa daquilo. Como é que está o seu olhar para a biodiversidade, né? Você repara os pássaros, a predominância de espécies que tem no seu local onde você mora, né? Há uma mudança, tem espécies que você reparou que tinha que agora não tem mais. Como é que está a sua atenção voltada para a biodiversidade, para a percepção da mudança da composição? De repente um lugar que não tinha mosquito, tinha pouco mosquito, de repente passa a ter um monte de mosquito, né? Um lugar que não tinha carrapato, de repente passa a ter um monte de carrapato, ou uma espécie só de passarinho, como era o pardal, que virou uma praga, e depois virou o pombo, que virou uma praga. Então essas coisas urbanas, né? Como é que está isso, né? E considerando que as aves estão sofrendo tremendamente com excesso de barulho nas cidades. Então isso está alterando significativamente a composição das espécies nos centros, né? Então é importante a gente entender isso em relação à biodiversidade. Para que a biodiversidade possa existir, é necessário que a gente garanta espaço verde na cidade, espaço verde no campo, florestas preservadas, mas principalmente nas cidades tem que ter corredores ecológicos, espaços verdes em profusão e diversos, para que possa incrementar a riqueza de fauna e flora. E fauna, flora, reino de fungo também, né? Consumo. Na linha do consumo, fica fácil, né? Em que medida você compra o que você de fato precisa e que medida você compra só por desejo, de uma maneira compulsiva, muitas das vezes, né? O seu ritmo de compra, ele está pautado por uma necessidade real. Você usa as suas coisas até elas ficarem mais consumidas mesmo, ou você toda hora está comprando, adquirindo alguma coisa. Quando você adquire alguma coisa, você doa para outras pessoas que precisam aquilo que você tinha, para você não ficar em excesso com o que você consome. Você consome alimento em excesso e joga muita coisa fora. Você consome, você quando vai almoçar fora, você come e sobra no prato. Você não tem que comer um prato cheio, mas por que você não divide um prato? Por que você tem que comer ele inteiro? A gente não precisa de comer um prato cheio inteiro, né? Então, as pessoas, isso é um hábito cultural. Então o teu consumo está norteado pelo quê? Porque eu quero um iPhone mais moderno para mostrar para todo mundo que eu sou poderoso. Eu quero um equipamento sofisticado para mostrar como eu sou poderoso, né?
Eu quero um carro que custa quase 1 milhão para desfilar por aí. Eu quero botar uma SUV na rua que tem 5 metros de comprimento, que não vai tomar 2 vagas se eu parar ela, só para eu andar nela, ou 2 pessoas andarem nela. Então, na verdade, a sua lógica de consumo está orientado pelo quê? Todo mundo quer muito viajar. Eu gosto de viajar, adoro viajar, por mim eu viajava a beça. Só que será que você tem noção do quanto que custa para o ambiente as suas viagens? A queima do combustível do avião? Você tem noção disso daí ou não? Então, isso é uma questão importante para você ver, né? A sua viagem é necessária ou uma viagem que poderia ser melhor organizada para consumir menos energia, né? E queimar menos combustível fóssil, por exemplo? Eu sei que não é fácil isso, mas são provocações, são perguntas para a gente fazer. Porque essa geração, para quem vocês vão estar perguntando, vai ser colocado em xeque a vida deles. O estilo de vida deles vai ser colocado em xeque, querendo ou não. Então, é necessário que eles já pensem sobre isso, né? A outra coluna é energia. Bom, em termos de energia, como é que é o seu comportamento em relação à energia? Você desperdiça quando chega em casa, acende um monte de coisa, liga som, liga a televisão, liga o notebook, fica tudo consumindo energias desnecessariamente? Você liga 3, 4, 5 aparelhos ao mesmo tempo, você não presta atenção em nenhum? Como é que é a sua relação com a energia? E aí você vai ver qual é a relação que você tem com a sua própria energia. O corpo produz energia, você desperdiça? Você fica gastando sua energia com coisas desnecessárias? Você fica investindo sua energia de uma maneira correta, numa movimentação física que vai trazer benefício? Você poupa a sua energia? Você evita consumir demais alimentos que vão consumir toda a sua energia para poder serem aproveitados? Tudo isso entra no jogo da pergunta do seu relacionamento com a energia. Veja bem, o tempo todo tem a ver com o nosso relacionamento com as coisas. Meu relacionamento com o lixo, com os alimentos, com a água, com os seres da biodiversidade. O meu relacionamento com os materiais, com as coisas que eu compro, com a energia, o uso da energia. Ou seja, está centrado no relacionamento, a maneira como eu me relaciono. Essa é a centralidade da vida, lembra? No outro vídeo que eu falei, a centralidade da vida e da saúde está no relacionamento, na construção desses relacionamentos. Então, a dinâmica deles vai trazer mais saúde ou mais doença. Então, vamos para o transporte. Você, quando precisa se deslocar, você privilegia fazer o percurso a pé, por exemplo? Você privilegia fazer o percurso em transporte coletivo? Em que condições você usa o transporte individual? Procura fazer carona solidária? Você procura trabalhar com essas possibilidades para que possa reduzir o custo de um indivíduo no carro, queimando gasolina, por exemplo? Ah, não, mas o meu carro eu boto álcool só. Mas você está queimando combustível. Você está jogando aldeído no ar, que também é poluente. Não é? É menos do que combustível fóssil, sem dúvida nenhuma. Mas também é poluente. Como é que é a sua relação com o transporte? Ou você ainda continua com aquele sonho do século passado, de que cada um quer ter seu carro? Não cabe nas ruas, as ruas estão insuportáveis em termos de trânsito. Você anda de carro, são 30 motos passando do seu lado em toda velocidade e muitas com descarga aberta. Virou um caos o trânsito, porque ficou muito desconfortável, né? Então ficou arriscado mesmo e muito desconfortável. Então aquela imagem, você andar com um carro sem capota, com vento no rosto, você andando numa costa de um lugar de praia bonito, etc. Isso é uma imagem que é de antigamente. Essa imagem, ela não corrobora mais. Pode ser até que em algum momento você viva essa experiência, que é uma delícia, mas ela não é mais o lugar que vai pautar as minhas decisões e as minhas aspirações em relação ao transporte. Para mim, eu gostaria que fosse tudo sob trilho, elétrico. Eu não precisava pegar locomoção para nada, porque esse transporte já existiria, acessível a todas as pessoas,
para que a gente pudesse realmente ter silêncio, paz, tranquilidade e um ar puro para respirar. Fora o consumo, são toneladas de carros sendo feitos, consumo de minério de ferro, consumo de plástico, né? A gente quer fazer a transição do combustível fóssil, mas o combustível fóssil não é só para combustível, gasolina ou diesel, ele também é utilizado para fabricação de plástico. Portanto, a gente precisa reduzir esse consumo exacerbado de embalagens plásticas, de plástico nos carros, de plástico em todos os equipamentos, porque isso não vai ser viável para a natureza. Então, o transporte está muito pautado por esse lugar. O lugar da economia de energia, o lugar da melhor utilização e evitar. Quer dizer, a gente tem que evoluir para sair do transporte individual para ir para o transporte coletivo. Isso é fundamental. No máximo, você vai ter uma bicicleta elétrica para você transitar daqui para ali, mas coisa rápida, entendeu? E é mesmo assim ainda sob cuidados, né? E a natureza, a última coluna. Essa última coluna da natureza é de que maneira eu me relaciono com a natureza. Porque lá quando eu falo no diagrama da saúde, eu tenho lá ambiente. Aqui é em relação à natureza. A natureza, a preservação da natureza. Não é assim, eu não tenho me relacionado com o ambiente, que eu fico dentro de casa, é tudo concreto. Eu não tenho, de vez em quando eu vou no jardim para ver minhas plantas, para regar minhas plantas, ou eu vou andar descalço na praia para poder interagir com o meio ambiente. Isso é uma coisa. Natureza é como que você está em relação a ações necessárias para proteger a natureza. Para você denunciar quando as pessoas estiverem desmatando, fazendo corte de árvore, ou as pessoas estiverem danificando a natureza, ou jogando lixo na natureza. Então, quando eu pergunto a sua relação com a natureza, é como você está relacionado com a natureza no sentido de protegê-la, no sentido de acompanhar o dano que está sendo sofrido, acompanhar como é que está o estado dos oceanos, das florestas, das matas, da necessidade de plantio verde na sua cidade. Então, tudo isso entra na sua relação com o ambiente. Então, por exemplo, eu estou colocando a questão dos relacionamentos. Como eu me relaciono com a natureza que está morrendo, com a natureza que está sendo modificada, que está sendo alterada. Como que eu crio condições de participar de campanhas de apoio à natureza, as mais diversas que estão disponíveis hoje no mercado. Então, esse diagrama é para você analisar como é que você está nesse sentido. E, obviamente, do amarelo para o laranja e vermelho é o degenerativo. O verde e o azul são os regenerativos. Então, você vai ver qual a predominância das suas relações com a natureza, com o planeta, se está uma predominância degenerativa ou regenerativa, e o que você pode fazer para começar a modificar esse padrão de comportamento. Tá certo? Então, é isso, é a natureza do exercício e a leitura que eu faço desse diagrama aqui. Tá bom? Espero que tenha contribuído para vocês aí a compreensão, para vocês aplicarem isso na turma e ver o que brota, o que surge em termos de consciência planetária para eles. Tá ok? Considerando que isso tudo são algumas partes da saúde planetária que a gente elencou para poder trabalhar. São inúmeras, mas pegamos algumas como exemplo. Tá ok? Um grande abraço.